Olá pessoal, estamos começando mais um programa Web Saúde. Hoje estou recebendo dois amigos convidados aqui, Sérgio Alves, ex-atleta de futebol, atual atleta amador, não deixou de ser um atleta, e Ricardo Ângelo, que é psicólogo da área do esporte. Eu queria começar, Sérgio, falando com você sobre a questão da psicologia, do quociente emocional voltado para o futebol. Você que foi um atleta de renome, aqui bastante conhecido, um atleta que crescia nos momentos que realmente precisava de você. Como é que você lidava com isso, com a questão psicológica, levando para dentro do campo? Felipe, lhe respondendo essa sua pergunta, é fundamental o setor da psicologia dentro do qualquer que seja o esporte, não só no futebol. Até mesmo nos momentos difíceis dentro do futebol, o momento que a sua equipe está vivendo. Nas equipes que eu tive o prazer de trabalhar, eu não recordo qual dessas equipes nós tivemos um trabalho de psicologia, mas eu vejo que é fundamental pela experiência que eu tive como atleta. Ângelo, na tua área de atuação, tu já atuou com clube, com atleta profissional, com atleta amador. Como é que funciona mais a tua atuação, o público? Bem, Felipe, a psicologia do esporte, você tem uma atuação bem diversificada. Você pode trabalhar tanto com alto rendimento, que é alta performance, como com atleta amador. Então, nesse ínterim de trabalho, já atuei com vôlei de praia, com futebol, tiro esportivo, triatlo, Ironman, do público bem diversificado, de alta performance ao amador. O que a gente entende, e o Sérgio falou muito bem, hoje em dia no esporte, principalmente de alto rendimento, a gente tem que ter o trabalho psicólogo para melhorar a performance e manter uma estabilidade emocional desse atleta. Os clubes hoje em dia estão começando a colocar profissionais da psicologia, mas eu acho que ainda é muito carente em alguns centros. Como é que é a evolução dessa tua área? É uma área nova ou é uma área que já existe há bastante tempo, mas que não era divulgada? Boa pergunta. Nível mundial, ela é muito antiga. Só para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, nós temos 80 psicólogos que trabalham com o COB, com o Comitê Olímpico Norte-Americano. No Brasil, no nosso COB, na verdade, nós temos um psicólogo que só é chamado 3 meses antes da Olimpíada. Então, é uma coisa muito... Ainda no Brasil está engatinhando, embora em São Paulo, Rio, a gente já tem com certeza bons psicólogos atuando há muito tempo. Aqui no nosso estado fica um pouquinho complicado, porque algumas intervenções que já ocorreram não eram de psicólogos do esporte, eram psicólogos clínicos. Então, na hora que você vai para a intervenção, o atleta começa a ver que não melhora o rendimento, é clínica e é totalmente diferente do esporte, porque é performance. Vocês são chamados só quando a coisa está muito ruim, quando o negócio apertou mesmo, ou quando está tudo bem, quando o ambiente está saudável, quando o atleta está bem emocionalmente, vocês também têm atuação naquilo, em manter aquilo? Também outra pergunta excelente. O que ocorre? Só se pensa numa psicologia de esporte quando o time está começando a perder. E, na verdade, é um trabalho dentro da periodização. Tem que começar no início da temporada e até o final. Senão você não tem um trabalho efetivo. Pega um exemplo. A Alemanha está há 10 anos num preparo para chegar nesse nível. E aqui no Brasil a gente só pensa na psicologia 3 meses antes, 4 meses. E no momento para apagar o fogo. Não é bombeiro. É um trabalho sistemático e duradouro. Sérgio, dos clubes que tu trabalhou, psicólogo do esporte, realmente tu sentiu que fez alguma diferença nos atletas ali? Ou você acha que não contribuiu tanto? O que é que você leia? Qual é a sua leitura sobre isso? Não, como eu falei no início, eu não recordo dos clubes que eu trabalhei, aquele clube que teve um trabalho de psicologia com um psicólogo. Mas eu vejo que é essencial, principalmente na categoria de base. Categoria de base, todos os clubes deveriam ter um psicólogo para que desse uma sequência dentro da base nos garotos. Porque muitos garotos vêm de famílias diferentes e com problemas. Eu sei disso porque não só eu fui um atleta, como também tive um início como treinador. E você, como treinador, você não é só o treinador, você é treinador, psicólogo, amigo, pai, irmão, você é tudo. Porque você vê dentro do grupo cada problema de cada um dos seus atletas. E você tendo dentro do seu clube um psicólogo,
Aí facilita mais a vida dos atletas e também do treinador. E complementando o que o Sérgio falou, isso é interessante porque quando você trabalha desde o início na categoria de base, esse atleta chega com uma estrutura emocional muito melhor, então ele suporta a pressão, porque o grande problema que a gente vê no alto rendimento é você aguentar a pressão. E isso ocorre não só no esporte, acontece tipo uma entrevista de emprego, um vestibular, então você acaba tendo uma ansiedade elevadíssima, que aí tu dá o bloqueio. Fazendo isso desde o início, você vai evitar uma série de situações delicadas com o menino que está na categoria de base e vai depois para o profissional. Então é muito importante esse trabalho desde o início, realmente. Quem acompanha futebol como eu, a gente percebe muito aquelas jovens promessas que não vingaram. Muitos porque foram colocados numa situação, digamos, de risco, o time está perdendo, o time não está bem, é a hora que você aproveita uma joia assim, que você tem ali guardada, um menino da categoria de base. Muitas vezes eles entram, vamos dizer, na fogueira, como a gente chama, né? O jogo está ruim, bota lá o fulano para ver se ele resolve. E muitas vezes isso aí acaba tendo um efeito muito negativo na vida do atleta, na minha opinião. Você já percebeu isso, Ricardo? A questão de você colocar aquela responsabilidade naquele momento errado? Com certeza. Eu recordo uma época trabalhando com futebol profissional, então você tem uma obrigatoriedade, não sei se é ainda assim hoje, né, de ter no banco 2 ou 3 meninos da categoria de base. E aí você via no momento de crucial, de muita exigência, coloca o rapaz para poder jogar, você nota que a habilidade motora fica prejudicada. Ou ele chuta muito forte, ele perde o controle motor e acaba prejudicando, a bola fica quadrada. E isso vai dificultar todo um processo. Então, por isso que é importante esse trabalho desde o início, lá na base, para dar essa estrutura, esse controle emocional. É fundamental. Sérgio, você fez um nome, virou um ídolo, um mito, que a gente chamava de carrasco, né? Quem acompanhava o futebol. Tu tinha algum ritual diferente dos outros? Tu é considerado por muitos uma pessoa muito fria. Chega ali no jogo e simplesmente consegue fazer o que a gente estava esperando, né? Tu é uma pessoa muito fria ou tu é um cara emotivo? Como é que tu é fora do gramado? Eu nunca tive uma sequência, um acompanhamento de um psicólogo. A minha escola foi a vida e eu sou uma pessoa muito centrada, principalmente na área que eu atuava, que era o futebol. Eu sempre procurei primeiro focar no meu objetivo e em determinados jogos eu me concentrava diferente de um jogo para outro, principalmente se tratando de clássico. Eu vejo que hoje em dia, como eu falei, é fundamental o acompanhamento de um psicólogo, mas esse acompanhamento, na minha experiência, só no momento não resolve. Você tem que ter um acompanhamento, até porque o trabalho do psicólogo não é imediato. É um trabalho gradativo, com consequência. Em alguns momentos, principalmente no futebol, principalmente quando a sua equipe não está bem, não está passando por um bom momento, não adianta você levar um psicólogo, que o psicólogo não vai resolver, porque é algo imediato. E se tratando de mim, eu sempre procurava, com as lições que eu tive na vida, sempre focar, sempre ser eu mesmo, ser o meu psicólogo. Eu me concentrar e eu saber aquilo que eu deveria fazer ou não dentro de campo. Mais uma vez, né, o Sérgio foi muito feliz. Alguns pontos que você acabou de falar são importantes. Primeiro, é um erro muito comum achar que motivação é um trabalho psicológico, não é? Então, o que acontece às vezes em alguns clubes? Convidam um palestrante, dão uma palestra 2 dias antes na pré-eleção, aquela coisa toda, mas isso não é um trabalho efetivo de psicologia. Motiva, bacana, mas a longo prazo não funciona. Então, a gente tem que ter realmente esse trabalho duradouro, porque a gente passa mais tempo treinando do que competindo. E o treino psicológico é um treino psicológico, ele é para ser implementado no dia a dia, lá do lado do campo, acompanhando o atleta. E o Sérgio, naturalmente, pela história de vida dele, conseguiu fazer o que a gente hoje preconiza, manter o foco.
Então ele sozinho, naturalmente, por experiência de vida, ele ia lá, fazia seu papel, tinha um papel bem definido, direcionava o foco. A gente tem que ter direcionamento, senão você se perde, e aí você não tem um rendimento, não chega a alta performance. Ricardo, assim, na tua atuação, tu pega mais que tipo de patologia? Tu pega o paciente, o atleta com ansiedade, tu pega o deprimido, tu pega o com a baixa estima, o que é que tu pega mais, digamos, no teu dia a dia? Boa pergunta. Até para que a gente possa diferenciar qual é o trabalho de fato da psicologia do esporte. É claro que no âmbito esportivo você pode ter um atleta com depressão, com algum problema de transtorno alimentar, anorexia, bulimia, a gente vai focar quando está muito restrito ao esporte, entendeu? Agora, se esse atleta já vem com algo prévio, um transtorno mais sério, que demanda um cuidado maior, aí a gente caminha para o psicólogo clínico. Eu, enquanto psicólogo do esporte, eu não posso exercer os dois papéis. Obviamente, você vai dar uma escuta para dar um suporte para aquele atleta, e aí se você percebe que ele precisa de algo mais sério, vai para a psicologia clínica, e eu mantenho a psicologia do esporte. A gente tem que entender que a psicologia do esporte ela vai lidar com situações que ocorrem dentro do contexto esportivo. Como é que está a ansiedade desse atleta? Está atrapalhando ou não? Como é que está a agressividade? Como é que está a concentração? Ele está desmotivando ou não? Então, por exemplo, no futebol, na época que eu trabalhava, você tinha um centro de treinamento, onde alguns atletas ficavam alojados, e tu tinha alguns atletas que ficavam na beira-mar, um apartamento em vista para o mar, então isso gerava uma certa rixa. Então você vai trabalhar dinâmicas de grupo e situações muito específicas. Você pode, por exemplo, melhorar o índice de acerto em falta de um atleta. Esse é o trabalho da psicologia também, de visualização, de mentalização. Então a gente tem que entender o que é uma coisa e a outra. Sérgio, dentro do esporte, você já passou por vários clubes, fez uma carreira muito decente e muito famosa aqui no time do Ceará, né? A gente tem muito torcedor do Ceará que deve estar assistindo. Tem alguma coisa que foi mais marcante para ti? Elencos que, de repente, a parte psicológica, a união interferia positivamente e, por outro lado, teve aquela questão do negativismo interferir muito no teu desempenho e, às vezes, no próprio desempenho do time, algumas, vamos dizer assim, algumas coisas de bastidores que você tem para nos passar? Com certeza no futebol, eu creio que em qualquer que seja a atividade esportiva, com o passar do tempo você atravessa vários momentos, você tem várias situações, e dentro do futebol não é diferente. E eu recordo o grupo que o Ceará formou em 2009. Era um grupo onde todos ajudavam todos, e ali naquele grupo nós tínhamos não só o apoio, o auxílio dos companheiros, como também aquele grupo fez com que aquele momento fluísse positivamente, tanto que o Ceará chegou a um acesso da Série B para A, pelo grupo que foi formado, que era um grupo realmente que um apoiava o outro e um era psicólogo do outro. Quando precisava, algum companheiro precisava de uma orientação, de ser chamado a atenção, de ter um conselho, sempre o grupo puxava aquele companheiro para auxiliá-lo. E isso fez com que o Ceará tivesse uma trajetória maravilhosa e chegasse ao objetivo maior, que era o acesso, que era o ponto fundamental, o objetivo de todos e principalmente do clube. Antes de encerrar aqui nosso bate-papo, queria fazer uma pergunta a você, Ricardo. Em relação à seleção, nós estamos vivendo uma época de Copa. A seleção da Copa passada era uma seleção só de jogadores jovens, né? Não tinha nem digamos, um medalhão ali, não tinha nenhum jogador mais experiente, e foi aquele verdadeiro fiasco, né? Que todo mundo já sabe. O que é que se espera para essa seleção? Com certeza uma postura bem diferente. Se o time vai ganhar ou não, isso é uma incógnita. Mas você percebe a diferença do que houve, do que está acontecendo agora para aquele momento. É muito complicado quando você tem num time apenas uma figura de referência lá dentro do campo. Você tem que ter, obviamente, um capitão, uma referência, mas você tem que ter outros atletas que vão exercer essa liderança informal. Naquela última Copa fatídica, a impressão que a gente tinha de fora é que o time jogava para um determinado atleta. A gente sabe quem é esse atleta, o Neymar. Tanto que depois da ausência do Neymar, o time todo perdeu uma identidade.
Hoje a diferença que eu vejo é exatamente essa. O Tite, a seleção tem uma identidade, é do treinador, é do líder, o Tite. É tanto que com essa lesão do Neymar, o próprio Daniel agora recentemente, isso não abalou, não abateu o time como um todo. Então eu vejo uma maturidade, uma coesão de grupo muito melhor, que isso é importante, que o Sérgio falou ainda há pouco. Quando o grupo está coeso, o grupo se ajuda, você pode tirar uma ou duas peças que não vai impactar tanto. Então eu vejo uma postura muito melhor e é uma Copa que ela vai, no decorrer dela, pode melhorar em vários aspectos. Mas eu estou achando bem melhor nessa postura psicológica mesmo. Vou encerrar a participação do Sérgio não falando sobre Copa do Mundo, mas sobre uma pergunta que muito torcedor do Ceará queria fazer. Você, quando colocava a camisa para jogar contra o Fortaleza, você parecia um super-herói. Ganhou o apelido de Carrasco, né? Era diferente jogar contra o Fortaleza? Explica o que é que acontecia, aquele feitiço que você tinha. Como eu falei no início das minhas palavras, é que existe uma concentração de jogo para jogo, em clássico principalmente. Não só contra o Fortaleza, mas graças a Deus, sempre em clássicos, eu sempre me concentrei diferente dos demais jogos e sempre sobressaí positivamente. Contra o Fortaleza, por ser um clássico maior do estado, eu me concentrava mais. Durante a semana eu procurava não dar entrevista, procurava estar mais concentrado no jogo, até porque eu sabia que as entrevistas eram mais puxadas para motivações, para motivar a torcida, para levar a torcida para o estádio e sempre querendo mexer com o time rival. E eu sempre procurava me esquivar das entrevistas, sabendo o conteúdo, o porquê da entrevista na semana. E não só pelas perguntas que eu sabia que iriam vir, mas por se tratar do jogo, da importância, da rivalidade, das torcidas. Então eu sempre procurava me esquivar e ficar mais na minha. Isso fazia com que, dentro de campo, eu sempre estava mais focado e mais preparado para aquele jogo. Tanto é que, e eu não posso deixar de falar, em 23 confrontos, eu fiz 25 gols. Então isso mostra que eu estava sempre focado, sempre preparado, sempre concentrado para aquele jogo. E isso fez com que os gols acontecessem e hoje eu pudesse carregar, como eu carrego hoje, um rótulo de Carrasco. Não porque eu quis ou eu inventei esse rótulo, mas sim pela torcida, criar e ver em 23 jogos o Sérgio Alves fazer 25 gols no maior rival. É um número muito expressivo, né? E para mim, assim, o que faz o jogador vitorioso, o que faz o ídolo, eu acho que é realmente o clássico, é aquele jogo decisivo. Isso aí é que torna o jogador diferenciado. Quero agradecer demais a participação do meu amigo Sérgio Alves e do meu amigo Ricardo. Foi muito bom bater um papo com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, podem curtir o nosso vídeo, podem compartilhar e podem se inscrever no canal. Aguardo vocês nos próximos vídeos do nosso programa Web Saúde.